Olá meninos, tudo bom? Nossa aula hoje nós vamos continuar a Era Vargas, tá certo? Que foi que nós vimos na primeira aula. Eu expliquei para vocês que esses 15 anos que Vargas governou o Brasil são 15 anos que são divididos em 3 momentos diferentes. O primeiro momento é chamado governo provisório, né, que é quando Vargas ele anula a Constituição brasileira e afirma que vai governar o Brasil até o Brasil ter uma nova Constituição. Aí de 1930 até 34 nós vamos ter o chamado governo provisório, onde o Brasil está sem Constituição. O que nós vamos trabalhar na aula de hoje? É o período que vai de 1934 até 37, que é quando o Brasil tem Constituição. Por isso que é o chamado governo constitucional, que é a segunda fase, o Brasil agora tem uma Constituição elaborada. Tudo bem? E vamos começar a nossa aula justamente falando desta Constituição. Tá certo? A Constituição brasileira de 1934 é uma Constituição, senhores, altamente democrática. Ela é inspirada na Constituição da Alemanha, mas não a Alemanha nazista, não a Alemanha de Hitler, mas a Alemanha democrática. É uma Constituição que foi promulgada, ela defende todo aquele equilíbrio dos 3 poderes, não sei se vocês lembram, o poder executivo, legislativo e judiciário, onde o presidente tem que ser eleito pelo voto direto e secreto. Olha como já houve uma mudança no voto. Não sei se vocês lembram, antes o voto era aberto, as pessoas sabiam que as pessoas votavam, por isso que os coronéis obrigavam os eleitores no chamado voto do cabresto a votar nos candidatos deles, né? Agora não, porque o voto agora é direto, é secreto, é obrigatório, igual hoje. As mulheres passam a ter direito de votar, que é outra novidade que esta Constituição traz, né? Cria-se uma justiça eleitoral, vamos ter agora uma justiça eleitoral para fiscalizar de fato todo o nosso processo eleitoral, tudo bem? Ele vai criar também uma coisa muito importante para a gente, uma legislação trabalhista. Ele oficializa as leis trabalhistas aqui no Brasil. Leis como salário mínimo, proibição do salário infantil, carga horária de trabalho de 8 horas por dia, descanso semanal, férias remunerada, direito de greve, criar sindicatos. Toda essa legislação que nós temos hoje trabalhista, o Vargas consolida nessa Constituição de 34. Tu pode até afirmar sim, foi uma Constituição extremamente democrática, porque trouxeram realmente todas essas novidades para a gente. Só que preste atenção, esta Constituição ela tinha uma pequena observação. Ela afirmava que todo presidente seria eleito pelo voto secreto direto, como é hoje. As pessoas vão lá e escolhem no seu presidente. Mas eles colocaram uma pequena observação. O primeiro presidente eleito por essa nova Constituição não seria pelo voto direto. Para ser uma eleição mais rápida, para o Brasil continuar crescendo e se organizando, o primeiro presidente desta Constituição seria eleito pelo voto indireto. O que é o voto indireto? Deputados e senadores é que escolhem quem vai ser o presidente do Brasil. Não é o povo, são os representantes do povo que escolhem. E, logicamente, devido a toda a popularidade e influência, tanto o Senado como os deputados elegem Vargas como presidente do Brasil. Por isso que a partir de 1934 não temos mais o governo provisório, temos o chamado governo constitucional, porque Vargas foi eleito, mas não foi pelo voto direto, foi pelo voto indireto. Tudo bem? Aí, senhores, de 1934 até 1937 nós vamos ter um momento democrático da era Vargas, de legislação trabalhista, de voto feminino, do voto direto e secreto, de uma liberdade de imprensa, liberdade de expressão. É um momento de fato de democracia. Só que essa liberdade, essa democracia vai fazer com que 2 partidos políticos se fortaleçam no Brasil. E esses partidos, meninos, eram extremamente antagônicos. Um pregava a destruição do outro. Do lado esquerdo, vocês estão vendo o cartaz de um partido chamado AIB, Ação Integralista Brasileira. Era um partido fascista. Aquele mesmo fascismo de Benito Mussolini e de Hitler, a AIB defendia um governo forte, um governo centralizado, um governo nacionalista. Tá certo? Vargas gostava muito desse partido. Tá liderado por um rapaz chamado Plínio Salgado. E o outro, chamado ANL, é a Aliança Nacional Libertadora. Esse partido já é de base mais comunista. E por ser comunista, é antifascista. E o fascismo é anticomunista. Ou seja, esses 2 partidos eles eram rivais ideologicamente e em tudo. Tanto quando tinha manifestações da AIB e manifestações da ANL que eles se encontravam, realmente eram encontros extremamente
violentos. Então nós vamos ter essa contradição ideológica. E o Vargas, meninos, era muito ligado à AIB e não tinha nenhuma ligação com a ANL. Na verdade, a Aliança Nacional Libertadora queria era derrubar Vargas, e eles tentaram. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes e pela sua mulher Olga Benário, tem até um filme muito bom chamado Olga, se vocês puderem assistir, é muito bom esse filme. Então o que acontece? Olga Benário, que é a mulher que vocês estão vendo aí na foto, e Luiz Carlos Prestes, liderando a ANL, eles tentam derrubar Vargas em 1935. Foi uma tentativa de golpe da ANL que ficou conhecida como a Intentona Comunista. O que foi essa Intentona Comunista? Foi esse partido, Aliança Nacional Libertadora, querendo derrubar Vargas e querendo promover uma revolução comunista no Brasil, tal qual aconteceu na Rússia. Tá certo? Ocorreram na região de Natal, de Olinda, de Recife, do Rio de Janeiro. Só que esse rapazinho chamado Filinto Miller, que vocês estão vendo aí no slide, o nome dele, ele foi vamos dizer assim, a liderança policial do governo Vargas para promover uma rápida e violenta, vamos dizer assim, reação do governo. E a reação foi violenta mesmo. Membros da ANL foram presos, foram torturados, até que o governo brasileiro conseguiu sufocar todo o movimento e prendeu o casal Prestes, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Ainda tem um agravante. O Luiz Carlos Prestes, ele era brasileiro, então ele foi condenado até a prisão perpétua aqui no Brasil. A Olga Benário, ela não era brasileira, ela era alemã e judia, tá certo? E quando ela foi presa aqui no Brasil, o governo Vargas deportou ela para a Alemanha. E a Alemanha de 1935 já era uma Alemanha nazista. E ela, por ser comunista e judia, ela acabou sendo presa lá na Alemanha de Hitler. Não é? Aí um detalhe, ela voltou para a Alemanha grávida de Luiz Carlos Prestes. Depois teve até uma criança na prisão lá na Alemanha, uma menina que ela batizou até de Anitta, em homenagem a Anitta Garibaldi, uma mulher importante da história brasileira. Ok? E, infelizmente, o fim da Olga Benário não é um fim feliz. A Olga Benário, ela morreu em 1941, 42, se não me engano, nos campos de concentração nazista, numa câmara de gás. Por isso que o filme é muito bom, trágico e triste também. Ok? Então não esqueçam, senhores, a Intentona Comunista foi uma tentativa de golpe em 1935 promovida pela ANL, Aliança Nacional Libertadora, que queria derrubar Vargas do poder. Mas devido ao isolamento desse partido e uma rápida e violenta reação do governo liderado por Filinto Miller, o movimento foi sufocado, esse partido deixou de existir, Luiz Carlos Prestes foi preso e a Olga Benário foi deportada para a Alemanha e lá acaba morrendo no campo de concentração. Pronto, a aula de hoje terminou. Na nossa próxima aula eu vou falar para vocês quando Vargas vira ditador, tá certo? Que é o chamado Estado Novo, que é o último período da Era Vargas, ok? Valeu, galera, até a próxima, um abraço.